Estamos aqui com a fonte Minipa MPC 3003D, modelo dela. Vamos apresentar aí o funcionamento e a forma de operar e conseguir mudar as funções. Nesse caso, primeiro vamos testar a fonte independente, a Master Slave. Essa fonte é 2 canais, por isso estou usando o multímetro da Fluke, para fazer as medidas de tensão e corrente na fonte. A fonte ela está agora com os potenciômetros todos no mínimo, tanto de corrente quanto de tensão. No multímetro está indicando um valor residual, e ao abrir aqui o potenciômetro de tensão, vou girar ele todo para a direita. Mesmo assim, nós não temos fornecimento de corrente e nem de tensão, pois o potenciômetro de corrente está fechado. Então, para eu visualizar no display o valor de tensão dessa fonte independente, eu tenho que verificar se a chave do display de visualização está em volts e logo em seguida abrir o potenciômetro de corrente. Qualquer valor de corrente que eu conseguir liberar aqui, ele já vai mostrar no display lá os 31 volts, 0,4 de tensão, no display aqui 31 volts e meio de tensão. Então nesse caso, estamos medindo somente a fonte master, que seria a primeira fonte da direita. Após isso, vamos verificar aqui o ajuste dela, se está coerente. Então 14.7 seria metade da tensão. Para fazer o teste de corrente, eu vou deixar agora em 10 volts. Nesse caso, para fazer o teste de corrente, eu vou alterar aqui os bornes do multímetro para ele poder estar medindo corrente contínua. Então eu vou fechar a alimentação de corrente, ela vai zerar, ela está setada para 10 volts. Vou alterar borne, colocar aqui no borne de 10 amperes e vou alterar aqui a função para corrente contínua. Ao abrir a corrente nesse potenciômetro, eu tenho que alterar essa chave para visualização de amperes. Então eu mudo a chave para a esquerda. Eu vou agora controlar a corrente. Eu vou liberar aqui no potenciômetro a corrente e no multímetro nós já podemos verificar o valor que a fonte está gerando. Nesse caso, próximo de 1,5 ampere, e ela é uma fonte de 3 amperes. E aqui temos os 3 amperes. É comum que ela gere um pouco mais do que o limite dela. Vou agora aqui retirar o cabo de medida da corrente, e aí nós não temos valor nenhum, mesmo o LED mudando já para a posição verde. Ao mudar a seleção, verificamos que foi usado 10 volts para fazer esse teste. No multímetro nós temos os 10 volts. Esse foi o teste da fonte master. Agora vamos para o teste da fonte Slave. Como eu vou fazer teste de tensão, eu não mexo ali nos fios e vou mudando aqui os cabos. Nesse caso, a fonte está com a corrente fechada, por isso não está mostrando tensão. Ao abrir aqui no potenciômetro de tensão, para que seja enviado para o multímetro, além de abrir esse potenciômetro de tensão, precisa também abrir o de corrente. E agora temos lá 15 volts, e conforme eu vou ajustando, nós vamos verificando o valor no multímetro. 30 volts. Caso fechar, ela corta a alimentação. Para isso, vamos selecionar 10 volts
Vamos selecionar 10 volts para fazer o teste de corrente do canal sleeve. Vamos falar aproximadamente 10 volts. E agora, novamente, vou fechar a alimentação de corrente. Muda o borne no multímetro. Seleciono aqui corrente DC. E aí nós mudamos no display a chave para a função de amperes. Vamos abrir na corrente. Temos aqui próximo de 1,5 ampere. Essa fonte gera 3 amperes. E aí temos o máximo de corrente que ela está gerando. Deixo aqui 1,5 ampere e vou tirar o cabo da alimentação. Ele alterou também. Agora eu tenho o valor de tensão que eu estava utilizando. Então podemos verificar que as duas fontes independentes estão funcionando 30 amperes, 3 volts. Vamos passar agora para o modo série. No modo série vai ser necessário usar essas chaves para a seleção dessa função. Então, para ativar o modo série, eu vou deixar o botão da esquerda afundado e o botão da direita ele vai ficar solto. Porém aqui os cabos nós temos que mudar a posição aqui dos bornes. Eu vou usar o negativo da fonte slave e o positivo da fonte master. O valor de tensão no multímetro vai ser a soma dos dois displays, porque eu estou usando no série. Nesse caso nós teremos 60 volts. Mas antes devemos girar os dois potenciômetros da fonte slave sempre para o máximo, quando for usar esse modo track. Então os dois potenciômetros estão agora no máximo e eu tenho o controle de corrente e tensão somente no canal master, respeitando aqui a posição dos bornes. Vamos até 60 volts. E aí na somatória dos dois displays eu tenho a 60 volts. E vamos fazer o teste de corrente. Para o teste de corrente eu vou setar para 10 volts novamente. E fechar o controle de corrente. É comum que o canal da slave fique dessa forma, pois o controle principal está sempre na fonte master. Não vou alterar a posição dos bornes aqui, vou alterar no multímetro. E vou selecionar a função de corrente. Nesse caso, tenho que alterar novamente a visualização de corrente nos dois displays, pois quando liberamos a corrente, ele vai indicar o valor de 1 ampere no display do master e 1 ampere no display do slave. Só que a saída dele também é 1 ampere. Esse motivo é porque no modo série essa fonte gera até 3 amperes. Então aqui ó, eu tenho os 3 amperes e ela passa um pouquinho disso, 3.2. Então eu vou tirar um pouco de corrente e vou tirar o cabo do multímetro. Se eu voltar à visualização de tensão, eu tenho os 5 volts que nós estamos testando, somados 10 volts. Está lá no multímetro. Esse é o teste do modo série. No caso do teste do modo paralelo, os dois botões estarão apertados. Para isso, eu mantenho os
potenciômetros do canal slave todos no máximo. Mantenho a posição dos cabos dessa forma, selecionando o negativo da fonte slave e o positivo da fonte master. Agora no multímetro nós vamos indicar até 30 volts. Então, no caso de tensão, teremos aqui no display o valor, o mesmo valor lá do multímetro, sem somar, pois o valor que será somado vai ser o valor de corrente. Então, levando até 30 volts, eu tenho 30 volts nos dois displays. Vou setar novamente para 10 volts. E aí faremos o teste de corrente. Mudo a seleção para amperes para visualizar a corrente. E agora, nesse caso, diferente da fonte série, do modo série, no modo paralelo nós vamos somar os valores que foi apresentado no display. Então, eu setando próximo de 1 ampere no multímetro, nós teremos a somatória dos dois valores, teremos o valor no multímetro. Então aqui, ó, é normal ele subir o lado master com corrente maior do que o slave, isso é comum. E nesse caso já temos lá 1.8 amperes. Essa fonte aqui no modo paralelo ela vai gerar até 6 amperes. Vamos subir. Temos aí o fornecimento de corrente máximo dessa fonte. Esse é o teste do modo paralelo. Eu vou tirar aqui um pouco de corrente e, voltando lá para a parte de tensão, nós temos os 10 volts aqui no multímetro, que é os 10 volts que foi setado para teste.